pessoal, tudo bem? Hoje a gente começa a semana mais curta e com um tópico novo do conteúdo que vai complementar esse nosso estudo sobre a ótica geométrica, sobre a ótica da refração, e a gente encerra essa unidade com esse conteúdo. Tá? É um conteúdo super importante, bem cobrado, em diversas avaliações. E com ele a gente conclui o estudo da ótica para passar para ondulatório, tá bom? Bom, é um conteúdo rico em detalhes, mas a gente vai se ater agora no primeiro momento ao que vai ser funcional e o que der para a gente comparar com o que a gente já estudou até agora, tá? Então, basicamente, o que vocês estão vendo no primeiro slide é a composição do nosso globo ocular com as suas diversas partes, né, e algumas funcionalidades. O que eu gostaria de chamar a atenção para vocês? O cristalino tem um papel super importante como uma lente convergente reguladora, tá? Capaz de regular o seu foco. Temos ali ao final do globo ocular a retina, que é como se fosse a tela na qual a imagem vai ser projetada. Então é uma região que possui células sensoriais capazes de captar esses estímulos, né, luminosos, tá? Temos algumas outras partes importantes, como a pupila, que regula a entrada, né, de luz. Enfim, alguns outros papéis importantes, mas basicamente eu queria chamar a atenção para o cristalino e para a retina. Bom, de que maneira que a gente pode analisar essas questões? Bom, primeiro, para a gente avaliar e analisar o funcionamento do olho, eu gostaria que a gente diferenciasse dois conceitos. Primeiro, o de adaptação visual, que é algo comum, natural e até inconsciente muitas vezes, né? Que é a capacidade de se adequar à luminosidade do ambiente. Então você pode perfeitamente analisar a pupila de alguém, perceber que ela se dilata no escuro e que ela contrai na claridade, justamente para que o olho se acomode à quantidade de luz que está entrando no olho. Então, se você está com a pupila dilatada numa região muito clara, quando você vai fazer um exame de vista, por exemplo, você tem dificuldade em enxergar. Né? Então, existe essa acomodação, essa adaptação visual feita pelo olho para regular a entrada de luz. Pois bem, além disso, uma coisa que vai ser super importante para a gente agora é a acomodação visual. A acomodação visual, ela tem relação com a distância focal, ou seja, com a adaptação, com a modificação, com o ajuste da distância focal para se adequar às condições do olho naquele momento. Então, por exemplo, se você fizer um teste bem simples, coloque um dedo de uma mão próximo ao seu rosto, próximo ao seu nariz, e outro dedo um pouco mais distante, uns 50 centímetros mais distante, 30, 40, não sei, logo atrás desse dedo. Os dois na mesma direção, na mesma reta em frente ao seu rosto. Você não consegue enxergar com nitidez os dois simultaneamente. Ou você enxerga o primeiro dedo e vê ao fundo o segundo embaçado, ou você vê o segundo dedo mais distante, mais focado, e você vê embaçado o primeiro. Ou seja, você tem a capacidade de acomodar a imagem na retina. Porque lembre-se o seguinte, vamos comparar com uma câmera, com uma lente, perdão, uma lente convergente. Essa lente convergente ela é capaz de gerar uma imagem real. Essa imagem real, ela é sempre invertida e depois da lente. Portanto, imagina que você tem uma tela como a tela do projetor, ou como o filme de uma câmera. Você quer gerar a imagem em cima dessa tela. Se com essa lente, com o foco definido, o objeto estiver aqui, você gera essa imagem, por exemplo. Se o objeto se afastar, a imagem vai mudar de lugar, a não ser que você mude o foco da lente. Se você quiser deixar sempre o mesmo pelinha,
se você movimentar o objeto, você tem que mudar o foco para a imagem cair no mesmo lugar. Então, a gente tem uma musculatura no nosso globo ocular que permite contrair e esticar o cristalino, por exemplo, e fazer com que o foco da lente do nosso olho ele seja alterado, já que a gente não tem como afastar ou aproximar a retina, que é o fundo do olho. Então, imagine que aqui é o cristalino e aqui é a retina. Quer dizer o seguinte, a gente tem a capacidade, através da contração ou do relaxamento da nossa musculatura, alterar o foco da lente que compõe o nosso olho, fazendo com que a gente consiga acomodar corretamente a imagem na retina e ver com precisão. Agora, qualquer que seja a posição do objeto, você consegue ver com nitidez? Não. Existem dois pontos que têm que ser analisados. O primeiro é o ponto remoto. O ponto remoto é o ponto mais distante que a gente consegue enxergar com nitidez. A gente considera esse ponto aí um ponto infinito qualquer, porque quando você olha para frente, para o horizonte, um ponto qualquer muito distante, a sua musculatura do olho está relaxada, você não precisa contrair para poder enxergar melhor, e aí quando os raios vêm do infinito, eles convergem para o foco e a gente tem uma formação de imagem dentro do globo ocular, né, que tem que ser adequada à posição da retina. Bom, o ponto remoto seria esse, um lugar distante no qual a nossa musculatura não precisa estar contraída, está totalmente relaxada. O ponto próximo seria a menor distância possível que você consegue enxergar com nitidez. E quanto mais você aproxima, maior é a contração do seu globo ocular e da sua musculatura. Isso quer dizer que tem um limite para isso. E o limite, em geral, a gente considera a média de 25 centímetros do nosso olho. Tá? Então, digamos que tenhamos essa situação. Ponto remoto, musculatura relaxada, a imagem formada com nitidez. Ponto próximo, que não é encostado no olho, tem uma certa distância. O ponto próximo é a posição de maior, digamos assim, contração e imagem formada com nitidez. O que pode acontecer? Basicamente o funcionamento se assemelha de uma máquina fotográfica. A imagem formada dentro do olho ela é menor, real e invertida, né? Invertida sim, porque a nossa recepção, né, da imagem e os sinais que vão para o cérebro, eles permitem essa correção da posição da imagem, tá? Agora, o que a gente vai estudar aqui é exatamente a dificuldade de gerar a imagem como está nessa figura. Tem pessoas que não conseguem colocar a imagem exatamente na retina. Ou ela é formada antes da retina, ou ela é formada depois da retina, mesmo com a sua acomodação. O que acontece? Já imaginou quando você está numa sala de aula e tem a tela branca para você projetar a imagem? Se você colocar essa tela próxima ao projetor, os raios iam bater na tela antes. Não ia estar formada a imagem direitinho, você ia ver a imagem embaçada. Se você tivesse como tirar a parede e afastar bem a tela, os raios iam tocar na tela depois que eles se cruzaram. Você ia ver a imagem, mas uma imagem desfocada. E é basicamente esses problemas de visão que a gente vai estudar. Quando a imagem ela é formada antes do que deveria ou depois do que deveria. Tá? Que é o caso da miopia e da hipermetropia. A miopia, a imagem é formada antes da retina. Então, se ela é formada antes da retina, se eu formo a imagem onde os raios se cruzam, quando os raios baterem na retina, eu já vou ter uma separação dos raios. Então a imagem vai ficar embaçada para mim, ou desfocada. Então, para que isso aqui seja corrigido, a gente utiliza uma lente divergente. Como se a lente divergente tivesse a capacidade de abrir mais os raios, para quando ele passar pelo cristalino, ele vai convergir, mas vai demorar mais para se aproximar. Então ele acaba caindo na retina. Então toda a miopia é corrigida com lentes divergentes. Tá? E a hipermetropia? Quando a imagem é formada... só voltando na miopia,
É por isso que o míope, por exemplo, como a imagem dele é formada antes da retina, dependendo do grau da miopia, para ele enxergar melhor, ele aproxima o objeto para o olho dele. Quando ele aproxima esse objeto para perto do olho, a imagem é jogada um pouco para trás. Aí ele começa a enxergar melhor quando cai na retina. Tá? A hipermetropia, ela é, na verdade, uma formação da imagem. Aliás, formação não, ela seria formada após, mas acaba batendo antes da retina. E como os raios aqui estão separados, a imagem não é nítida. Então, para ele fazer o encontro antes, eu tenho que fazer os raios convergirem antes. Então, eu uso uma lente convergente. Então, hipermetropia, lente convergente. Lembrando, foco positivo, vergência, que é o grau da lente, positivo. No caso da miopia, foco negativo, vergência negativa. É por isso que numa receita de oftalmologista, como você vê lá, você tem mais ou menos o valor da dioptria, que é o grau, né? Bom, e como é que a gente descobre o grau da lente? Como vocês sabem, a vergência ela é a razão 1 sobre o foco. Então, para descobrir a vergência, que é o grau da lente, eu tenho que saber qual o foco da lente que eu preciso. Portanto, temos aqui a miopia. A miopia ela vai ser corrigida, como a gente acabou de falar, por uma lente divergente. E qual a característica dessa lente? A distância focal deve ter módulo igual à distância do ponto remoto. Lembre-se que o míope ele tem dificuldade de enxergar longe. Então isso quer dizer que o ponto remoto do míope é bem curtinho. Uma pessoa com vista normal consegue enxergar muito distante. O míope, dependendo do grau, ele consegue enxergar 40 centímetros, 1 metro, 2 metros, depende do grau, com nitidez. Isso quer dizer que o ponto remoto, o ponto mais distante para o míope, ele é limitado. E é ele que define a lente que você vai usar. Então, primeiro, quando a questão estiver falando do míope, ela provavelmente vai falar do ponto remoto. Então, o foco da lente tem que ser o foco do ponto, ou a distância do ponto remoto. Está em módulo aqui porque lembra que o foco é negativo, né? Então, a vergência, o grau da lente tem que ser 1 sobre o foco, certo? A hipermetropia, ela vai utilizar lentes convergentes, como a gente já falou, e existe uma equação para se descobrir o foco. Lembre-se que essa equação depende do ponto próximo e do ponto remoto, tá? Do ponto próximo. Porque o hipermétrope ele tem mais dificuldade de enxergar o que está próximo, né? Porque a imagem é jogada para trás da retina. Então, ppn é o ponto próximo de uma pessoa normal. E o pph é o ponto próximo de uma pessoa com hipermetropia. Certo? Então lembre-se, a forma de você achar o foco do míope é com a dificuldade dele. Ele tem dificuldade com o ponto remoto. A forma como você vai achar o foco do hipermétrope é usando o ponto próximo, que é a dificuldade dele. Tá? O ponto próximo do hipermétrope é semelhante ao ponto próximo da pessoa presbíope. O que é a pessoa presbíope? É aquela que tem vista cansada, né? A pessoa mais velha. Mas aí é por outro motivo, não é pelo mesmo motivo da hipermetropia. A hipermetropia você pode ter um achatamento, né, do globo ocular, fazendo com que a imagem se forme depois. O presbíope, ou vista cansada, ele tem a dificuldade de contrair a musculatura do olho. Porque é chamado de vista cansada porque ele perde a capacidade de contração muito grande. Então ele tem que usar a musculatura mais relaxada, por isso que ele tem que afastar o objeto para ler, um livro para ler, por exemplo. Tá? Aí você deve estar se perguntando, e os outros problemas de visão? Na verdade, a gente vai estudar com precisão esses dois, porque a miopia, a hipermetropia e até a presbiopia que eu acabei de citar podem ser corrigidos com lentes esféricas, que é o que a gente estudou. Outros problemas não são utilizados lentes esféricas. Tá? Por exemplo, um outro problema aqui é o astigmatismo. A presbiopia ou vista cansada são lentes bifocais, mas são lentes esféricas, tá? É porque às vezes tem que ter um foco para perto e um foco para longe, porque a capacidade da pessoa com vista cansada é menor. É só isso, tá? O astigmatismo, ele é um problema que
se dá na simetria, né, do globo ocular, e a correção é com lentes cilíndricas. Qual a diferença de lentes esféricas para cilíndricas? A esférica ela tem uma curvatura tanto na vertical quanto na horizontal, é uma curvatura total. A cilíndrica ela tem curvatura só em um eixo. Pensa no cilindro. Se ele estiver em pé, a curvatura dele é só na horizontal, tá? Então são lentes que a gente não estuda, né? Então a gente não vai trabalhar com a correção do astigmatismo. Então é isso, pessoal. Sigam o cronograma, a gente vai colocar agora as tarefinhas lá para que vocês possam estudar. Próxima aula a gente faz alguns exercícios sobre ótica da visão. Valeu, boa semana, tchau, tchau.